Boa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje, antes da gente passar para o nosso pastor, eu queria trazer uma palavra. Lá no Mateus 28, no versículo 20, na parte B do versículo 20, onde Jesus diz assim: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias." Meu irmão, minha irmã, a gente precisa se alegrar todos os dias no Senhor, porque o Senhor, Ele sempre esteve conosco, sempre estará conosco, em todos os momentos da nossa vida. E o Senhor é o nosso descanso, é a nossa fortaleza, o nosso pastor, que nada nos faltará. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, ele pode todas as coisas em Deus que fortalece, não porque ele é forte, mas porque Jesus Cristo sempre esteve com ele. Então, que essa palavra possa vir ao nosso coração e que a gente possa agradecer ao Senhor porque todos os dias Ele está conosco. Em momento algum Ele nos abandonará, em momento algum Ele nos abandonou, mas todos os dias a sua companhia sempre esteve conosco. E que o Senhor possa nos abençoar e estar sobre a sua casa, sobre o seu lar. Queria chamar o pastor Edson para dar continuidade à nossa célula e que o Senhor nos abençoe. Amém? Quero saudar a todos e a todas que estão visualizando esse estudo, com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento vamos ter uma palavra de oração, que você neste momento de estudo também esteja aí pedindo a Deus que esteja abrindo os olhos do nosso coração, para nós podermos compreender o mistério de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta noite. E obrigado pelo dom da vida. Nós te louvamos, ó Deus, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor, na tua graça, nos envolveu e tem nos envolvido e tem trazido até nós a revelação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda, Senhor, carecemos todos os dias estarmos junto de Ti, estarmos buscando a Ti, e também, Senhor Deus, através de Ti mesmo, nos fortalecendo, falando a nossa alma, falando a nossa família. Então, Senhor, nesta noite eu clamo, vem cobrindo, Senhor, com o Teu sangue, todas as famílias da igreja, todas as famílias desta cidade, da nossa nação, e que possamos, ó Deus, em momento de pandemia, em momento de incertezas, em momentos de tristezas, possamos, ó Deus, em Ti encontrarmos abrigo. Fala, Senhor, fala mesmo, Tu conheces a necessidade de cada um e de cada uma, mas nós sabemos que para cada um e para cada uma o Senhor tem agora uma palavra de descanso,
uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo e uma palavra de milagre. Então, Senhor Deus, que possamos, através do Teu Espírito Santo, penetrar as profundezas do Espírito, para que nesta noite possamos, mais uma vez, na Tua paz, termos paz, e que possamos também espalhar esta paz. Nós oramos, Te louvamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado com a igreja, já durante algum tempo, as células, sobre a caminhada rumo à Terra Prometida, onde Deus chama Moisés e ouve o clamor do povo, e aí então constitui Moisés como libertador do povo. Constitui também Arão como a boca de Moisés, para que pudesse falar ao povo. A Bíblia diz que Moisés era pesado de lábios, diz que ele era gago. Então houve a necessidade de que Deus desse alguém com ele, não apenas para concordar, mas também para ser a boca de Deus. Então, hoje, nós queremos também, crendo no poder de Deus, sermos a boca de Deus, através da palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, aí então flui, aí brota uma fonte inesgotável, não apenas de águas vivas, mas uma fonte de tudo quanto nós precisamos para vivermos plenamente descansando no Senhor, na palavra do Senhor e na força do seu poder. Como nós temos trabalhado a caminhada do povo, nós hoje vamos estar entendendo o momento em que o povo estava com muita dificuldade. E muitos até mesmo reclamando de Moisés. Muitos olhando lá o passado e vendo tantas coisas lá no passado, ainda que não tão boas, mas começaram a reclamar, começaram a colocar culpa em Moisés. Então, eu convido você que tem a sua Bíblia para que esteja abrindo no livro do Êxodo, no capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E depois nós vamos ler também lá o 31. Então, Êxodo 16, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim, no Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a nos fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover dos céus pão, e o povo sairá e colherá
diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colherem a cada dia. Então disse Moisés a Arão, todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. 31 agora. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco, de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações. Vou ler de novo. Dele encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-te as vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem ao limite da terra de Canaã. Amados e amadas, nós temos estudado nas quintas-feiras com o grupo das células, as 3 células, esta presença, esta visão de Moisés como intercessor. Aquele que Deus escolheu, juntamente com Arão, nós falamos aqui, para levar este povo à terra prometida. E muitas coisas aconteceram nesta caminhada, e muitas delas nós já comentamos aqui, já falamos aqui. Mas, neste momento, o que nós percebemos é que eles já haviam passado por várias manifestações do poder de Deus. Eles já tinham visto Deus agindo poderosamente, e quando nós lemos, quando Deus chama Moisés, faz com que Moisés tenha a primeira experiência do sobrenatural de Deus, quando fez com que aquela sarça ardente, sarça não é nada boa não, é algo ruim, é uma árvore cheia de espinhos. Então, quando aquela sarça tinha muito fogo, e aquela sarça verde, aquele arbusto verde, não se consumia. Então Moisés vai até lá e fala com Deus, e Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, nós já falamos sobre isso também.
Mas Deus escolhe e diz a ele que Deus havia ouvido o clamor daquele povo. O Senhor tinha visto as suas aflições e o Senhor havia descido para livrá-los das mãos de Faraó. E também havia escolhido Moisés para esta missão. E aí então nós sabemos que houve 10 pragas, e a praga derradeira foi a praga da morte dos primogênitos. Mas o povo pôde ver com os seus próprios olhos algo que nunca eles haviam visto. Um Deus todo-poderoso, onde mostrou as suas maravilhas e cumpria as suas palavras. Desde o primeiro momento onde Moisés foi, todo o rio ficou como sangue, mas na casa dos judeus havia água pura, não havia sangue. Momento em que veio as pragas das rãs, as pragas dos piolhos, e uma série de pragas, foram 10, e a última foi a morte do primogênito. Eu imagino que aquele povo, todo dia que eles viam Moisés se achegar para conversar com o Faraó, e desafiando o Faraó, e Faraó não cedendo, eles ficavam talvez perguntando entre eles, qual será a maravilha que Deus vai fazer desta vez? Foram 10 visitas feitas a Faraó, e foram 10 manifestações do poder de Deus na terra do Egito. E aí nós perguntamos, por que isso? Porque aquele povo que estava cativo ali no Egito por 430 anos, eles ainda não tinham visto, não tinham percebido o poder de Deus. O poder de Deus somente era falado, somente era contado pelos seus pais, mas na verdade eles não haviam ainda presenciado o poder de Deus. E aí então, nesta grande batalha entre Faraó e Moisés, todos os rondes desta luta foi a oportunidade de que eles pudessem ver o poder de Deus sendo manifestado. E aí então, na última, eles saíram. E Deus ainda diz que era para que eles acampassem em Pi-Hairote, de fronte do mar, e ele ainda endureceria o coração de Faraó para que ele viesse persegui-los. E aí nós perguntamos por quê? Porque ainda Deus queria mostrar o poder de Deus agora, não a Faraó. Faraó já havia visto, mas agora ele queria mostrar o poder dele para os filhos dele, para o povo dele. E aí então nós vemos algumas coisas acontecerem. Primeiro, que Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais curto. Havia um caminho mais curto, mas Deus não permitiu, porque eles não eram homens de guerra. E naquele caminho mais curto havia uma guerra muito grande, e Deus, percebendo que como eles não eram homens de guerra, preparados para a guerra, eles poderiam ali no momento da guerra se voltar e tinham oportunidade até mesmo de sair daquele conflito ou morrer, ou então retroceder. Mas aí Deus então faz um grande milagre quando eles vão pelo caminho mais longo. Mas esse caminho mais longo era o caminho onde Deus tinha um projeto. E o projeto era mostrar na caminhada o poder de Deus. E a primeira experiência que eles tiveram foi a abertura do mar, onde eles passaram pés secos. E aí, quando o Faraó veio com seus cavalos, seus cavaleiros, e eles foram todos ali no mar, afogados. Mas caminha, e aí falta água, e aí tem águas amargas, e aí Deus manda que Moisés corte um galho de uma árvore e coloque ali, a água se tornou doce.
E todo o caminhar no deserto foi uma experiência tremenda com aquele povo, onde eles viam as dificuldades, mas também entendiam, e é isso que Deus queria que eles entendessem, que as dificuldades não era para que eles retrocedessem, mas as dificuldades eram para que eles seguissem, porque à frente deles estava um Deus de poder, um Deus de milagre e um Deus da provisão. E o texto que nós acabamos de ler diz que o povo, ele se indignou com Moisés e Arão. Nós já falamos quem eram Moisés e Arão. Eram aqueles que foram escolhidos por Deus. Arão, aquele sacerdote, e Moisés, aquele que Deus deu a missão de levar o povo até a terra prometida, e ele levou o povo até a terra prometida. Mas o povo, num dado momento, este que nós acabamos de ler, eles murmuraram. E por que murmuraram? Porque eles, ainda vendo os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, ainda que Deus houvesse prometido que eles iriam para uma terra onde eles não seriam mais escravos, mas que livres não só de Faraó, mas agora tendo a sua liberdade para constituir as suas propriedades, para constituir as suas famílias, para trabalhar sim, mas não como escravos, mas trabalhar para ver o fruto do trabalho deles. Como diz lá o Salmo de número 127 e 128, quando ele diz: o teu trabalho comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Então essa foi a caminhada. Mas eles ficaram enfadados, tanto de Moisés quanto de Arão. E aí então nós vamos ler, só para que você entenda um pouquinho mais o que aconteceu. Capítulo número 16, versículo número 2 diz: e a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha esta murmuração. Nós precisamos ter muito medo, sabe? Ter cuidado com a murmuração. Porque aquilo que nós falamos, há um ditado que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eles começaram a murmurar, e eles já estavam na caminhada, eles estavam no começo da caminhada, só que o coração deles não estava no projeto de Deus. Ainda que tivessem visto as maravilhas de Deus e haveriam de ver mais ainda as maravilhas de Deus, mas eles não estavam no projeto de Deus porque eles ainda continuavam no Egito. Então, no momento em que Deus estava com eles, eles ainda estavam com saudades das panelas cheias de carne e do pão comido lá no Egito com fartura. Só que há uma grande diferença. O pão que durante toda a vida deles eles comeram lá no Egito, e as panelas cheias de carne, segundo eles,
que comeram durante toda a vida deles, por 430 anos no Egito, não fizeram com que a vida deles mudasse, porque eles continuavam escravos, e escravo gerava escravo, que era escravo, que gerava escravo, e quanto mais escravo, mais o Egito ganhava. Mas eles ainda estavam com o coração no Egito. Ainda estavam com as suas lembranças lá no Egito, porque ainda não haviam compreendido o projeto de Deus. E aí então começaram a murmurar de quem? Logo, murmurar daqueles que os estavam conduzindo até o projeto de Deus. Mas nós também precisamos entender isso. No momento de pandemia, até que as pessoas murmurem, aqueles que não conhecem Deus, até que murmurem aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, é normal. Mas o difícil é nós entendermos as pessoas que têm um conhecimento de Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, que estavam até então lá na igreja louvando a Deus, que estavam lá na igreja buscando ao Senhor, mas que agora estão buscando o Senhor nas suas próprias casas, que estão orando ao Senhor, que estão se derramando diante de Deus, e esta é a igreja. Comece a murmurar. E, infelizmente, nós sempre vamos murmurar com aquele e aquela que está à nossa frente. E aí, nós sabemos que a violência doméstica, né, a violência contra a mulher, cresceu muito nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque a culpada é a mulher, ou o culpado é o esposo, ou, de repente, são tantos filhos, 3 filhos, 2 filhos, e aí começa a se murmurar, eu não aguento mais essas crianças, e agora? Ainda mais, eu tenho que acompanhar as crianças nas aulas que estão sendo ministradas, e eu é que tenho que fazer a vez da professora, do professor lá do colégio. Outros que estão no ensino superior também, agora as tarefas que eu tenho que fazer, eu tenho que continuar. Mas parece que a casa não é o melhor lugar. E quantas vezes, ai, que saudade. Saudade de quê? Saudade de onde? Onde é que está a nossa cabeça? E quando nós murmuramos contra alguém, e agora eu quero que você entenda uma coisa, quando nós murmuramos contra alguém que tem autoridade, alguém que tenha autoridade, nós estamos murmurando do próprio Deus. Quem era a autoridade aqui? A autoridade aqui era Moisés, a autoridade aqui era Arão. Logo, quem os havia constituído de autoridade era Deus. E quando você se levanta contra uma autoridade, você está se levantando contra o próprio Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, inclusive para castigo. Entenda isso. Não é bíblico, mas há um ditado que diz que cada um tem o governo que merece. E a palavra de Deus vem ao profeta dizendo, se alguém tem que lamentar, lamente os seus próprios pecados. Amados, se nós temos que lamentar, se nós temos que murmurar, precisamos murmurar de nós mesmos. Entender que nós não temos capacidade nenhuma, que nós realmente somos pecadores e pecadoras.
Mas nós precisamos parar um pouquinho e pensar e entender o que é que Deus está querendo mostrar neste momento que nós estamos vivendo. Você já pensou nisso? Eu sei que Deus tem um projeto na tua vida, o Senhor tem um projeto na minha vida, o Senhor tem um projeto e Ele quer realizar através da sua igreja. Mas quando nós murmuramos de Deus, aí então é um problema muito sério. E veja bem, a murmuração sempre traz um sentimento, e este sentimento vai direcionar a nossa vida ou morte. Quando o povo de Deus estava por entrar na terra prometida, Moisés chama e coloca 2 grupos lá no Monte Ebal, no Monte Gerazim, o Monte da Maldição, o Monte da Bênção. Aí ele diz ao povo: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência servindo ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? No texto lido diz que eles disseram: melhor nos era morremos no Egito, quando nós estávamos rodeados na panela de carne. Amados, o que eles estavam ali falando, eles estavam profetizando que a vida deles, o que eles queriam, era verdadeiramente estar no Egito e morrer no Egito. Então a boca deles estava proferindo sobre eles aquilo que aconteceria na vida deles. E cada um que assim falou não entrou na terra prometida, mas morreu no deserto. Por quê? Porque eles não creram no projeto de Deus. E aí, quando eu falo não creram, você vai entender que nós temos batido nisso bastante. Inclusive, a Maiara, no domingo, falou isso, que o pecado não é problema. Não. Porque a Bíblia diz que Isaías diz, ainda que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Também lá em João, ele diz, se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado, amados, não é o ato do pecado, mas o pecado é quando nós achamos que não temos pecado. O pecado é quando nós achamos que não é pecado. Quando alguém vem conversar com o pastor e fala: pastor, olha, eu estou com um problema muito sério, pastor, porque eu estou sentindo uma coisa que eu não devo fazer, então eu quero que o pastor ore, porque olha, mas será que Deus não está descontente comigo? Eu digo assim: não, Deus não está descontente com você. Por quê? Porque você confessa o teu pecado e quer se livrar dele. Não está conseguindo, mas você crê que Deus pode fazer isso. Amados, quando nós cremos que Deus é poderoso para mudar até mesmo a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e guarda bem isso que eu vou falar agora, até mesmo a nossa maneira de querer. A nossa maneira de querer. Por quê? Quando nós entendemos que a palavra de Deus diz que nele, em Deus,
está o querer e o realizar. E muitas vezes nós ficamos batendo, dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí eu pergunto, será que você não quer? Ou será que você está usando isso para que as pessoas agora não estejam te molestando, não estejam te confrontando? Então você fala que não quer. Mas quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir em tua vida, e então você vai entender que você está querendo, que você até então não queria, Deus vai fazer com que você entenda o projeto dele e queira. E aí vem a doutrina metodista, que é a salvação pela fé e a fé preveniente. Deus te amou antes de você amá-lo. E Deus está ao teu redor o tempo todo te convencendo do amor dele. Ele não está convencendo você do seu amor por ele, não, ele está convencendo você que o suficiente para você ter uma vida plena é você conhecer o amor dele, você querer o amor dele. E a partir do momento em que você quiser o amor dele é tão grande que vai derramar sobre você de tal forma que você vai transbordar amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque este povo murmurou, e Moisés foi a Deus, e clamou a Deus dizendo, olha, eles estão murmurando contra mim. E aí então vejo uma coisa linda nesse texto. Deus, ao invés de castigá-los de imediato, Deus diz a Moisés, fala para este povo que hoje é tarde, para eles se aquietarem, porque amanhã eles vão ver maravilhas. Eu vou fazer chover maná. Vai cair do céu maná. E eles vão comer maná todo dia. Nós falamos isso no estudo passado. Quando chegar o sábado, vocês vão ter medida dobrada do maná, para que no sábado vocês comam. Então, sexta-feira vem medida dobrada, porque sábado vocês não vão precisar nem pegar o maná, porque sábado vai ser o dia do descanso. E aconteceu. E o maná caiu. Mas Deus também disse, aquele que pegar o maná, que não seja o dia da sexta-feira, e guardar o maná, estocar o maná vai criar bicho e vai apodrecer. O que Deus estava querendo falar com o povo? E aí nós vamos entender porque é que nós falamos na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele estava dizendo aqui é isso, olha, vocês vão tirar, vocês vão pegar o maná, e aí vocês vão pegar para aquilo que vocês precisam. Cada um vai buscar o seu maná. Não era o chefe da família vai e pega o maná para toda a família, não. Cada um iria lá e iria pegar o maná, e iria comer o maná, e não poderia guardar o maná. Sabe por quê? E aconteceu que alguns guardaram, e quando foram ver no outro dia, já havia bichos, e não conseguiram comer o maná, muito pelo contrário. O que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando ao povo que o povo precisava descansar em Deus, porque se Deus disse que a cada dia Ele daria o maná, eles precisavam crer. Porque se eles não crescem, eles iam estar armazenando bichos e coisas ruins. Então eu pergunto a você, o que é que você tem armazenado na sua vida? Aquele povo já dizia o que eles tinham armazenado. Eles tinham armazenado as panelas. E queriam morrer em volta das panelas. E queriam morrer de tanto comer.
Mas agora Deus inverte e diz assim, olha, vai ser cada dia vocês vão comer, vocês vão colher o maná. O maná vai cair, e, segundo a minha visão, era tipo neve, diz que era branco, caía dos céus. Quando? Quando anoitecia e vinha o sereno, agora já tem sereno. Então seria mais ou menos assim. Agora, se você abrisse lá no deserto a porta da sua tenda lá, a cortina da sua tenda, você via caindo o maná. Só que não era a hora de você colher o maná à noite. Não. Porque Deus estava trabalhando aquela noite toda, produzindo pão, para que no dia seguinte você pudesse pegar o pão que Deus produziu para você. Olha que coisa linda. Você que está preocupado porque o comércio está fechado, você que está preocupada porque agora você não está conseguindo vender, agora você não está conseguindo receber. Eu quero que você entenda isso, creia que Deus, nesta noite, Ele também está fazendo cair maná e você amanhã vai levantar. E eu quero dizer a você com toda certeza o que está no Salmo de número 37, quando diz Davi, ele diz, fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ah, se você realmente entregou a tua vida a Jesus, quem te sustenta é Jesus, quem traz o pão para você é Jesus, e você não precisa ficar inquieto, preocupado com coisa alguma, entenda isso. Ele é o teu provedor. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o que eles guardavam criava bicho. Mas Deus deu ordens a Moisés e disse, fala a Arão que pegue uma porção deste maná, coloque e esconda este maná na arca. Esconda lá. E é isso que está aqui. Versículo de número 31, 32, 33. Olha aqui o que diz o 33. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Olha bem, para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Ele colocou em um recipiente, em um vaso, um gomer do maná. E fechou. Ali era o lugar que se escondia alguns testemunhos. E um dos testemunhos era o maná. Ali também se escondeu, era colocado ali, nesse lugar, as tábuas da lei, do testemunho. Também foi colocado o cajado de Arão, que floresceu. Mas é importante nós entendermos que isso era colocado e era selado, era fechado. Não tinha nada que ficasse exposto, era escondido. E em cima dele havia ali então o propiciatório de ouro. Nós não vamos falar disso agora, mas é importante que você entenda que o maná era guardado ali. Agora, seguindo o raciocínio que passa na nossa cabeça é que
Se Deus disse que não era para o povo guardar, e agora ele manda que Moisés fale com Arão, e Arão guardasse e escondesse nesse vaso o maná, será que não pegou bicho? Será que não apodreceu? Essa é, amados, a visão que nós precisamos ter. Porque ele disse, este Gomer, que está escondido na arca, é para testemunho das suas gerações. Há algumas coisas que Deus faz que nós não entendemos e nós não precisamos entender. O grande problema é esse, que muitas pessoas querem entender, mas nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer. Veja, se Moisés e Arão não obedecessem, eles podiam questionar, falar, Senhor, mas o Senhor não disse que se eles pegarem e guardarem, e vai então apodrecer, vai pegar bicho? Então, Senhor, como que o Senhor manda fazer isso? Mas, amados, há muitas coisas na nossa vida que nós não podemos, nós não precisamos e não devemos perguntar por quê. Nós não devemos. Porque quando Deus manda, Ele manda. Moisés entendia isso, Deus mandou, eu obedeço. Arão, pega o maná e guarda, põe aí no vaso e esconde dentro da arca. Se Arão falasse, mas por quê? Não pergunte o porquê, faça o que Deus mandou. Aí eu me lembro, da ministração que a Soraya fazia, e ela dizia, quando Deus manda você sentar, não procure banquinho, porque a hora que você achar o banquinho, Deus já foi. Quando Ele manda sentar, senta onde você está, porque Deus está precisando falar com você aquela hora. E hoje o Senhor quer falar com você, e é agora. Mas por que, pastor, que não criou bicho naquele maná? Não criou bicho naquele maná. Porque ali era o testemunho. Sabe o que quer dizer isso? Amados, o que cria bicho é o nosso passado que nós não abrimos mão dele. Esse cria bicho. E há muita gente morrendo por conta de coisas lá do passado que estão guardadas e criando bichos. E estão consumindo as pessoas. Quantas pessoas são amargas? Não é que elas queiram ser amargas, não. Mas ela tem guardado tanta amargura do seu passado, tem criado tanto bicho e tem criado tanto mau cheiro, que quando ela abre a sua boca, é isso que sai. Mas por que é diferente com o testemunho? Porque, meu amado, o testemunho é a palavra de Deus que é edificante. Por isso diz, guarda na arca do testemunho. Guarda na arca do testemunho. Aqui, esta arca do testemunho é o próprio Cristo. Mas hoje a arca do testemunho é você. A arca do testemunho é você. A arca do testemunho é a igreja de Jesus Cristo. Ah, então esse testemunho de Deus dentro de você, ele não se perde. E uma outra coisa que eu quero que você também entenda, que aqui também nós lemos, ao final do 35 aqui, e disse que 40 anos eles caminharam
até chegar à terra prometida. E 40 anos o maná descia dos céus. Eles saíam de manhã e ali tinha maná. Eles saíam no outro dia, tinha maná. Todos os dias tinha maná, com exceção do sábado, que Deus havia dado porção dobrada. Ou seja, ali estava guardado um testemunho. O testemunho de que Deus, durante toda a caminhada deles até a terra prometida, Deus os sustentaria. Então eu quero que você também nesta noite, repense algumas coisas. Repensa algumas coisas. Aquele povo murmurou, mas Deus prometeu um milagre. Talvez você tenha murmurado esta semana. Talvez, fechado em casa, você esteja murmurando. Como nós dissemos no começo, talvez por conta dos filhos, por conta de uma série de coisas, você tem murmurando, mas olha o que Deus fez com aquele povo que começou a murmurar. Deus disse, olha, Moisés, fala para eles que amanhã vai ter algo maravilhoso. Amanhã eu vou fazer uma maravilha. Meu amado, o que o Senhor está falando para você também é isso. Para de murmurar, porque o Senhor está prometendo para você uma maravilha. Ah, pastor, está à noite. Mas era isso que acontecia. Quando anoitecia, o sereno descia e Deus derramava o maná. E no dia seguinte eles saíam pegar o maná. Será que nós também, como povo de Deus, como igreja de Cristo, não estamos precisando desse maná? Que esse maná... Eu quero que você abra a tua Bíblia agora em João 6. João 6, Evangelho, segundo São João, capítulo número 6. Eu vou ler do 30 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, me tenhais visto, não credes. Mas o que Jesus está dizendo aqui para eles era que ele era o pão da vida. Por quê? Porque estas pessoas que procuraram Jesus, procuravam porque Jesus havia feito um milagre dos pães. E aí o pessoal que comeu o pão correu atrás de Jesus no dia seguinte. E quando correram atrás de Jesus, eles correram por causa do pão. Eles queriam o pão. E Jesus diz no versículo 26 do 6, ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. O primeiro milagre do pão. Daí ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele
que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Olha aqui o 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão dos céus. Eles pegaram esse texto que nós lemos, né, lá do Êxodo, e chegando a Jesus, disseram: ó Jesus, qual é o sinal que o Senhor vai fazer hoje? Está escrito lá que Moisés, ele deu o pão, deu o maná, que desceu do céu, foi Moisés que deu para esse povo. E o Senhor vai fazer o que agora? Vai mostrar o seu sinal ou não vai? Que Jesus responde. Jesus diz, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí você vai entender por que aquele pão que foi guardado no vaso não pereceu. Porque Deus estava guardando uma promessa para o seu povo. E este pão que estava guardado no vaso, que não pereceu e não criou bicho, muito pelo contrário, se manifesta agora. Não aquele pão que estava escondido na arca, mas agora o pão vivo que desceu dos céus para dar a vida, para alimentar a alma, para alimentar o espírito. E ele próprio disse aqui: quem comer desse pão tornará a ter fome. Mas aquele que comer do meu pão, aquele que comer do meu pão, não terá fome. E aquele que beber de mim não terá sede. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para você e para mim nesta noite que Jesus é o provedor. Todo momento que o povo caminhou no Egito, no deserto, saindo do Egito rumo à terra prometida, Jesus esteve com eles de uma maneira figurada. Eles não conseguiram ver, mas Jesus estava lá. Mas agora não. Agora Jesus não vem de uma forma figurada. Agora ele vem em pessoa. Ele é a própria imagem de Deus, como ele diz aqui: o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida. E Jesus disse para eles: vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comem e depois jogam fora e tem fome de novo, e come e tem fome de novo, mas aquele que comer de mim, Jesus Cristo diz, não terá mais fome. Ah, amado, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ter fome de Jesus. Por quê? Porque Ele é a provisão da nossa fome. Talvez alguns e algumas possam estar dizendo: pastor, mas eu não estou entendendo. Eu vou ser mais claro. O que Jesus diz é que lá no Egito, eles podiam comer bastante. Eles queriam até morrer comendo nas panelas do Egito que tinha carne. Então é melhor morrer no Egito comendo carne do que ser libertado
viver uma vida livre, mas fazendo a vontade de Deus. Há muitas pessoas que realmente querem ficar ricas. Todo mundo quer ficar rico. Mas nós perguntamos, por que é que você quer ficar rico? Há muita gente que quer ficar rico para se aparecer, para dizer que é melhor do que os outros, para dizer que aí sim, quando ele é rico, ele tem Deus, porque até então não tem. Mas o que Jesus está dizendo é justamente isso. Eles queriam estar no Egito, escravos no Egito, sem esperança de liberdade, mas morrendo como escravo e comendo as panelas lá de carne do Egito. E o pão do Egito. Literalmente o pão que o diabo amassou. E há muita gente que está fazendo isso hoje. Ele está tão preocupado por conta do quê? Por conta do dinheiro. Ah, pastor, mas sabe, pastor, o meu dinheiro, o meu dinheiro, o meu dinheiro, e meu dinheiro, e meu dinheiro. Tem razão de pensar? Tem, claro que tem. Mas entenda que o Senhor não vai te desamparar. Se você crer, Deus não vai te desamparar, não. É bíblico. Deus não vai permitir, muito pelo contrário. Ele está te fazendo chegar a Ele nesse momento de pandemia, para que você dê o testemunho no momento em que sair desta pandemia, como o salmista disse, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós para comermos a nossa carne, o Senhor nos libertou. Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos ter fome de Deus, não temos fome de sucesso, não temos fome de riqueza, como aqueles que foram, Senhor, que sinal o Senhor quer fazer hoje, para que a gente veja, olha, o Moisés lá, ele fez cair pão do céu, o Senhor vai fazer o quê? Vai fazer ou não vai fazer pão? Amado, Jesus não é fábrica de pão, Jesus é o próprio pão. Só que esse pão é que você se alimenta e te sacia a alma, te sacia o coração, te sacia a mente e te faz transbordar de amor. Hoje, amados, a violência que está havendo no mundo, não estou falando só da violência hoje dentro das casas, não, mas a violência do mundo todo está por causa do pão, do dinheiro, da comida que perece. Mas a violência maior está porque não querem comer do pão que é Jesus. Estão se recusando a comer desse pão. Então tem tudo. Tem tudo. Tira um carro zero. E daí, e agora? Vou tirar um outro carro zero. E agora? Mais outro carro zero. Vou construir uma casa. E depois vou construir outra casa. E aí? E aí você pergunta, você tem paz no seu coração? Não, por quê? Porque ele é escravo daquilo que ele está construindo. E sabe para quem vai ficar isso, amado? Você sabe, não preciso dizer para quem vai ficar. Mas o verdadeiro pão, o pão que desce do céu, que é o próprio Jesus. Amanhã, quando você levantar, será que você tem certeza que Deus já preparou o maná que agora está caindo, para que você possa tomar posse dele? E ainda quero ler com você Apocalipse, capítulo número 2. Apocalipse, capítulo número 2, vou ler a partir do versículo número 12. Diz assim: Ao anjo
da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Vou ler de novo. Portanto, arrepende-te. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora presta atenção. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. João, lá na ilha de Patmos, tem a revelação do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Eu acho tremendo quando João fala da ilha de Patmos, quando ele vê a Nova Jerusalém. O próprio João escreve dizendo: eu, João, conservo teu, prisioneiro na ilha de Patmos, e o mar já não existe. Você sabe, né? Todos nós sabemos que a ilha de Patmos, como toda a ilha, era rodeada de água por todos os lados. Mas quando João tem a visão do Senhor, quando ele tem a visão da Nova Jerusalém, ele próprio diz: e o mar já não existe. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: me trancaram em uma ilha, me isolaram em uma ilha. Mas o mar não é obstáculo, ele não existe, porque o que existe é uma comunhão minha com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós, às vezes, reclamamos porque estamos presos em casa. Estou falando a partir de mim. João estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E ele diz: eu, João, na ilha, e o mar já não existe. Meu amado, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Nem morte, nem sofrimento, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí você vai falar assim: pastor, mas o senhor leu uma coisa e está falando outra? Não. O que eu quero que você entenda é justamente isso. Ele está dizendo a uma igreja, e esta igreja, como nós falamos o nome dela, era a igreja de Pérgamo. Nós não vamos tecer comentários sobre ela, nós não vamos dizer qual era o pecado dela, mas uma coisa que eu creio aqui, eu quero que você entenda: para aquela igreja, Jesus estava falando para ela: arrepende-te. Arrepende-te. Porque ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido.
Nós precisamos vencer primeiro a nossa incredulidade. Nós precisamos vencer aquela ideia do povo que estava caminhando para a terra prometida, mas com saudade do Egito e da panela do Egito, querendo voltar para trás. Nós muitas vezes fazemos isso, principalmente agora num tempo de pandemia. E nós precisamos, como igreja, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender de toda a minha incredulidade, Senhor. Eu quero, na verdade, por isso eu preciso me arrepender como igreja, para que o Senhor faça com que a igreja esteja tomando posse, esteja retirando daquilo que o Senhor prometeu que dá, o maná escondido. Você vencendo quem? Vencendo você mesma. Vencendo quem? Vencendo você mesmo. Vencendo aquilo que nos segura, que é o pecado. Para poder o quê? Realmente tomar posse da bênção de Deus, que é o maná escondido. Por que escondido? Vocês se lembram que Jesus conta daquele que estava trabalhando num campo e achou um tesouro, escondeu o tesouro, vai, vende tudo e compra aquele tesouro, transbordante de alegria. Amados, esse maná escondido, por quê? Por somente aquele que se arrepende. Somente aquele que ouve e tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas é que consegue tomar posse e retirar este maná, que é o próprio Jesus, que mata a fome e que também dá a condição de nós matarmos a fome dos outros. E esse maná é espiritual. Nós falamos domingo, né, da esterilidade, que no reino de Deus não existe estéril. E todas aquelas que foram mãe, porque não tinham condições de ser, precisaram da intervenção divina para ter aqueles filhos realmente foram bênçãos. Também agora nós podemos tomar posse, se nós nos arrependemos das nossas murmurações. E chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor nunca vai deixar faltar para nós esse maná. Mas o texto que nós lemos também diz que quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Por quê? Porque até ali eles dependiam do sobrenatural de Deus. Era a graça de Deus, era a palavra de Deus que trazia o maná toda a noite. O sereno descia, o maná descia junto. Mas quando eles entraram na terra prometida agora, eles poderiam e deveriam trabalhar para comer daquele maná. Ou seja, comer o pão deles, porque cessou o maná. Cessou. Porque era no momento em que eles não tinham o que fazer, o sobrenatural de Deus estava sobre eles. Eu ainda quero ler mais um texto, e aí sim, encerrando. Eu quero ler Hebreus, capítulo de número 9.
Hebreus capítulo número 9, versículo de número 4, diz assim: a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas o segundo, esse é Jesus. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelo pecado da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. O segundo, esta se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças na carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuna reforma. Agora olha aqui ele dizendo de Cristo. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens realizados, não dos bens futuros, o primeiro sacerdote era dos bens futuros, mas agora dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os sacrificavam, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo que o Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras más, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todo o mandamento segundo a lei todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e com as águas e lã e tinta escarlate e isopor aspergiu sobre o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também aspergiu com sangue do tabernáculo e todos os utensílios
do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos pelo sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que guardam para a salvação. Amados, então, o que está escrito em Hebreus? Ele fala dessa aliança, ele fala deste maná, ele fala de Jesus, que é o pão, e ele diz que Jesus Cristo fez uma vez por todas a provisão. Por isso é que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Ou seja, nós podemos entrar nesse lugar que estava escondido. Por que estava escondido? Porque nós sabemos que havia uma cortina. E só o sacerdote, não, o sumo sacerdote. O sacerdote dos sacerdotes, terreno, o maior, é que entrava uma vez por ano. Mas quando Jesus entrou, ele não apenas entrou, ele rasgou o véu, para que todos pudessem se achegar a ele, para participar e comer do maná, que estava escondido, mas que agora está liberado para todo o que nele crê. Você crê? Se você crê, você pode, nesta noite, tomar posse desse maná escondido. Você pode, entendendo assim, ter uma paz. Se você realmente vai nesse maná, é a provisão, é o pão que desce dos céus, que dá vida, que dá saúde, que dá provisão, é Jesus. Se assim você crê, você pode tomar posse desta bênção nesta hora. Vamos estar orando. Coloca diante de Deus a tua questão. Se você está passando por alguma enfermidade, o André passou pelo médico hoje, eu não soube o resultado, mas eu creio que deu tudo certo. Mas é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, a igreja de Cristo. Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse momento de estudo que estamos fazendo com esses 3 grupos de discipulado e também agora abrindo para toda a igreja. Dá-nos sim, ó Deus, a entendermos o teu projeto. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes, Senhor, olhamos para trás e vemos as panelas lá no Egito, ó Deus, mas que fazem com que, comendo aquelas comidas,
continuemos, ó Deus, escravos. Nós não queremos ficar escravos do nosso passado. Mas o Senhor nos trouxe a liberdade em Cristo. Perdão, Senhor Deus. Perdão mesmo, Senhor. Quando muitas vezes, ó Deus, achamos que algumas coisas não são pecados, mas que na verdade nos separam de Ti. Mas agora, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, que quando eles murmuraram, o Senhor disse a eles: amanhã vocês vão ver o milagre. E na manhã seguinte caiu o maná dos céus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso, que amanhã o Senhor vai fazer cair o maná do céu. Por quê, Senhor? Tu sabes. Tu sabes, ó Deus, que nós estamos presos em casa, mas não estamos presos da Tua presença. E nós estamos precisando, como povo brasileiro, ó Deus, nós estamos precisando, ó Deus, de uma intervenção sobrenatural mesmo, Senhor. Nós precisamos que caia do céu mesmo esse maná, Senhor. Dá à Tua igreja, Senhor Deus, crer nisso. Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Dá-nos, Senhor Deus, nos preparar, sim, para podermos, Senhor Deus, comer o maná escondido que o Senhor revelou através de Jesus Cristo. Estende, Senhor Deus, agora as Tuas mãos, ó Deus. Estende as Tuas mãos àquele que está aflito, aquele que está, Senhor Deus, ansioso e ansiosa, Senhor. Abre, Senhor, abre mesmo, Senhor, abre, Senhor, esta porta, esta janela do céu, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos. E que neste momento o Teu Espírito Santo esteja indo em cada lar, em cada família, em cada lugar onde essas pessoas estão se colocando diante de Ti e dizendo: Senhor, eu quero. Faz isso, Senhor. E a nós que aqui estamos, ó Deus, dá-nos a Tua graça. E dá-nos, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor. Precisamos da Tua bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre você, sua família, trabalho, saúde, finanças. E sobre a igreja de Jesus Cristo permaneça conosco hoje e eternamente. Amém. Amém.